Fala, Tricolada, beleza? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Deixa o like, se inscreva, compartilha, tamo juntos. Rapaziada, eu tenho observado alguns sinais que são lançados na mídia, nas redes sociais do Fluminense, nas próprias redes sociais do jogador. É bolo de aniversário, é um jogador com a camisa do Fluminense, é entrevista elogiando, lembrando os tempos de Fluminense. Também tenho visto ele participar de podcast no clube, um podcast do Fluminense, né? Tô falando do Thiago Neves. O Thiago Neves participou de um podcast que já está sendo repercutido aí em todos os sites, setoristas ligados ao Fluminense e à gestão Mário, fazendo com que as perguntas, as respostas, o próprio Thiago Neves tenha uma exposição. Isso são sinais claros de que a diretoria pode estar testando a vinda ou não do jogador, sabendo como é que é a repercussão, se o torcedor vai ficar feliz ou começar a moldar a ideia desse torcedor, fazer com que esse torcedor aceite com mais facilidade o retorno de um jogador que, na minha concepção, está aposentado e vai voltar à ativa no próximo ano vestindo a camisa do Fluminense, está bem claro. E uma coisa que eu tenho firme na minha cabeça é de que se o Mário realmente quiser trazer esse jogador para encerrar a carreira, trazer o Thiago Neves para encerrar a carreira no Fluminense, ele vai trazer. Independente das enquetes que fizerem, dá 80%, 90% ou 100% por parte do torcedor de não gostar e de não querer o retorno dele ao Fluminense, isso não vai adiantar, porque a gente sabe muito bem que o Mário ele faz no Fluminense o que ele bem quer. Se ele acha que o Fluminense se tornou um salão de festa para encerrar a carreira de jogador, ele vai fazer. Independente de você, eu ou qualquer um, gostar do retorno dele ou não. Mas está bem claro na minha concepção que o Thiago Neves vai voltar no ano que vem. Pelos setoristas ligados ao Fluminense, que estão começando a fazer enquete e começando a levantar essa bola do retorno dele, da mídia do Fluminense, dando espaço para ele no podcast de entrevista, esse negócio todo, o próprio jogador dando sinais, são sinais que a gente pega, acumula e deixa bem claro essa perspectiva ali para o próximo ano. Eu acho uma pena, sou contra o retorno dele. Ele já não foi bem no último clube que ele passou, foi o Cruzeiro, que foi rebaixado, com polêmicas e também não correspondeu dentro de campo. Eu acho que chegou o momento, principalmente o momento do próximo ano, o Fluminense de botar gente nova, principalmente para essa função do meio de campo. A gente tem o João Pedro aí do Vila Nova, que está começando a ser sondado para o clube de fora. Sorte do Fluminense, que o Fluminense tem uma opção de compra. O Fluminense tem a prioridade na contratação do João Pedro, que está jogando um bom futebol na equipe de aspirante, já chamando a atenção não só do Fluminense, do Fernandinho, mas também chamando a atenção de clubes na Europa. Um jogador jovem de 23 anos. E que o Fluminense, se o Fluminense não comprar esse jogador no final do empréstimo, é a maior burrice que o Fluminense está fazendo. Com a perspectiva de poder vendê-lo nos próximos anos, ou até no próximo ano. Aí a gente vê que a chegada do Thiago Neves vai dar uma estancada aí nessa subida desses jogadores, até no aproveitamento do Arthur, que também é um menino novo, está com 17 anos de idade, mas tem uma categoria enorme, joga muita bola. Eu sei da dificuldade que o Fluminense tem para a próxima temporada. O Natan, o Fluminense tem que desembolsar 26 milhões de reais para ficar com o Natan, é bem provável que o Natan saia, e que é uma posição carente no time, como eu falei nos outros vídeos, é o camisa 10, ele só tem um Ganso, para fazer essa função nós só temos o Ganso. Mas será que o Thiago Neves é a solução na ausência do Ganso? Será que vale a pena trazer o Thiago Neves para ser reserva do Ganso? Em que esquema o Thiago Neves entra aí em composição? Será que o Thiago Neves está no nível do Ganso atualmente? O futebol dele, a parte física? O Ganso é bem mais jovem do que o Thiago Neves, né? O Ganso é um veterano, né? Mas ele tem uma idade bem abaixo da do Thiago Neves. Será que o Thiago Neves seria o reserva ideal? Seria uma boa opção de segundo tempo para o Fluminense? Essa é a pergunta que eu faço. A necessidade. Quanto é que o Thiago Neves vai vir receber no Fluminense? Será que ele vai vir um jogador que recebia o salário que recebia no Cruzeiro? 300, 400 mil, 500 mil reais? Será que vale a pena pagar
pagar um ano de contrato, 12 meses de contrato a um jogador que estava praticamente aposentado e está voltando agora somente para fazer, mas encerrar sua carreira no Fluminense? Por que não faz? Traz o Thiago Neves, faz uma festa no Maracanã, despedida, com balões, com mosaico, homenageando pela história que ele fez pelo Fluminense, pelos títulos que ele conquistou, pela importância que ele teve naquela Libertadores de 2008. Ok, compro a ideia, mas será que vai ser útil? Será que vai ser necessário? Quanto é que vai custar o Fluminense pagar 12 meses de salário ao Thiago Neves para ser reserva do Ganso, que ainda tem um contrato longo com o Fluminense? O sistema tático do Fluminense comporta o Thiago Neves? 2 volantes, um meia armador, quando o Ganso não puder jogar, bota o Thiago Neves. Será que o time vai corresponder ao mesmo nível que corresponde com o Ganso? Somente trocando a peça do Ganso para dar um descanso para colocar o Thiago Neves? Será que ele ainda tem essa qualidade, essa força física para fazer esse tipo de jogadas? Porque a gente vê do Ganso, a gente vê o Ganso ajudando na marcação, a gente vê o Ganso voltando lá atrás, o Ganso cobrindo, o Ganso roubando bola. O Ganso é outro jogador, é outro completamente diferente. O Ganso não se preocupa apenas na criação de jogadas, em procurar um espaço em branco do campo para ele receber uma bola e dar uma enfiada. Não, o Ganso participa da marcação, da cobertura e de todas as ações da partida. O Thiago Neves tem físico para isso, tem idade para isso. E o Thiago Neves tem essa característica? Creio que não. Se quer trazer o Thiago Neves, se quer empurrar o Thiago Neves a goela abaixo do torcedor, se quer mostrar para o torcedor que é você que manda, né? Eu tô falando do Mário. Mário, mando no clube e eu vou trazer o jogador que eu quiser trazer. Se a perspectiva é essa, se esse é o panorama do Fluminense atual, que pelo menos amarre um contrato com o Thiago Neves, já que quer forçar a vinda dele para a próxima temporada, com um salário em que seja por metas, com objetivos concluídos, seja um salário simbólico. Está na hora de medir também o amor do jogador pelo clube, não só do clube com o jogador. O Juninho Pernambucano estava no final de carreira dele lá no Vasco, ele chegou, voltou, praticamente se aposentando, recebeu um salário simbólico no Vasco, jogou aquele ano lá para encerrar a carreira, fez a festa dele e tchau. Salário simbólico. Mas será que o Thiago Neves está proposto a fazer isso? Receber um salário de 50 mil, 10 mil, 30 mil, para jogar uma temporada pelo Fluminense, para poder fazer uma festa e poder se despedir? Será que ele está disposto a isso? Ou ele está querendo voltar para cumprir mais um ano de contrato, ganhando 300, 200, 400 mil? Será que o Fluminense vai trazer essa transparência de dizer quanto o Thiago Neves recebe? Ou vai usar aquele mesmo discurso de que salário é um assunto particular do jogador? Para mim, salário não é um assunto particular do jogador quando esse salário é pago pelo pagamento do sócio. Todo mês a gente está lá depositando dinheiro, mais de 60 mil sócios no Fluminense, e esses sócios precisam saber aonde o dinheiro dele está sendo direcionado. Você que compra ingresso no Maracanã, você que vai a todas as partidas, compra copo, compra camisa, é sócio do clube. Então é você que faz esse clube ter dinheiro para pagar o salário desses jogadores. Não é só o patrocínio master, patrocínio de omoplata, de calção, de meião, não. É o dinheiro dos sócios, bilheteria, quanto é que deu na renda das partidas. A gente tem que saber quanto por quanto. Se realmente o Thiago Neves voltará no próximo ano, e que salário é esse? Porque você vai em todas as enquetes dos sites aí, da rapaziada que está testando, na minha opinião isso é bem claro, essa rapaziada está testando o torcedor, está dando 80% de rejeição por parte do retorno do Thiago Neves. 80% não querem o retorno do Thiago Neves. Mas isso vai ser empurrado goela abaixo do torcedor, porque o presidente quer. E já que o presidente quer que esse jogador volte ao Fluminense no próximo ano, e se isso realmente acontecer, e os sinais dizem que vai acontecer, temos que saber a que custo nós sócios devemos exigir por parte do presidente, a que custo a vinda do Thiago Neves. Claro, se o Mário se reeleger, ainda tem isso, tem uma eleição no mês de novembro. Se ele se reeleger, aí ele vai continuar fazendo o que ele bem acha. Dane-se o torcedor, que o torcedor pensa. Mas o sócio tem que exigir, tem que reclamar. Ué, por quanto ele está vindo? Quanto é que é o tempo? Um ano de temporada? Duas temporadas? 3? Como é que é? Como é que ele vai receber esse salário?
É por metas alcançadas? Não é assim que se faz futebol. E se ele voltar, como é que é? O Fernando Diniz está de acordo? O Thiago Neves se encaixa no esquema tático do Fernando Diniz? Porque se jogar Ganso e Thiago Neves juntos no mesmo time, vai ter que mudar a formação. Aí vai ter que partir para um 4-4-2. Vai ter que ter 4 jogadores no meio de campo, 2 volantes e 2 meias, Ganso e Thiago Neves, e 2 atacantes. Fernando Diniz está proposto a mudar o esquema para poder comportar o Thiago Neves como titular. O Thiago Neves vai aceitar ser reserva do Ganso? É a pergunta que se faz. O Thiago Neves vai aceitar ficar 12 meses entrando no segundo tempo como reserva do Ganso, só fazendo figuração, entrando em alguns jogos ou não? Essa é a pergunta. E se ele não aceitar ser reserva, quiser ser titular, vai ter que mudar o esquema. Não tem como abrir mão de 2 volantes e de um meio armador. Jogar no 4-3-3. Aí vai partir para o 4-4-2, aí vai ter Ganso e Thiago Neves. Vai mudar o esquema? Vai prejudicar o esquema? É assim que o Fernando Diniz gosta de jogar? Isso tudo tem que ser questionado. Tudo tem que ser cobrado por parte desse sócio, um esclarecimento maior por parte do Fluminense. Não é assim. Trazer um jogador que está praticamente aposentado, colocar para fazer uma despedida de uma temporada, 12 meses pagando salário de um jogador só para o jogador encerrar a carreira no Fluminense. Na minha opinião, ele fez a história dele, sou muito grato pelo que ele fez no Fluminense, mas acabou o tempo dele. E isso só pode prejudicar o Fluminense na próxima temporada, impedindo que garotos subam e atrapalhando todo um esquema, uma forma de jogar, parte financeira do clube, dependendo de quanto esse jogador vai receber. Essa é a minha opinião, gostaria de ouvir a opinião de vocês, vou fazer uma enquete também, então deixa os comentários aqui embaixo. Se possível, também deixa o like, se inscreva no canal. Tamo juntos. Flui!